Olá a todos, bem-vindos a mais um À Conversa com os Astros, uma rubrica mensal onde analisamos as principais influências dos movimentos astrológicos ao longo do mês. Comigo, Cláudia Matias, e com o Ricardo Neptuno, que aproveito para saudar. Olá, Ricardo. Olá, Cláudia. Olá a todos que nos assistem. Bem-vindos a esta conversa sobre o mês de maio, o mês de primavera em que ocorre maior concentração de energias planetárias, exatamente, nos três signos primaveris: Carneiro, Touro e Gêmeos. E começo por conversar com o planeta Mercúrio, que deixará o fogo ariano para ingressar em terras taurinas. Mercúrio ingressa em Touro no dia 10 de maio e por lá vai ficar até ao dia 26. E desde logo o planeta da mente, da comunicação, das aprendizagens, vai favorecer os nativos que têm o Sol ou o próprio planeta Mercúrio no próprio signo de Touro, mas também nos outros signos de Terra, Virgem e Capricórnio. Poderá ser mais desafiante para os signos de Escorpião, Leão e Aquário. Mercúrio em Touro traz-nos aqui uma forma de pensar mais refletida, mais ponderada, que nos ajuda a ter mais moderação na forma como comunicamos, como nos exprimimos, com uma forma mais determinada, mais convicta daquilo que afirmamos e quais são as nossas ideias. Ideias essas que pretende que sejam mais tangíveis e que também característica do touro que sejam mais mensuráveis, pragmáticas. O touro é um signo pragmático e, portanto, precisa de ter este foco nestas ideias que consigam ser materializáveis na prática. Por outro lado, também traz aqui alguns desafios. Este trânsito de Mercúrio em Touro pode levar a uma maior lentidão no processamento, porque podemos nos deixar levar por muito tempo para depois também tomarmos a própria ação, levar a uma obstinação mental, e isso leva a uma teimosia, a um fim-capé de ideias e a uma propensão a não entrarmos em diálogo e ficarmos só com as nossas ideias, e por vezes também é preciso essa via de comunicação de abertura também àquilo que são as ideias do outro. Por isso mesmo, eu trago-vos aqui esta proposta para este trânsito de Mercúrio em Touro, que é pensar com a firmeza que leva a decisões mais sólidas, mais convictas, mas não podemos nos aliar e ficarmos inflexíveis de tal modo que nos impeça de poder aprender. Avançando ao longo do mês, temos depois o planeta Lua, que vai estar no culminar do ciclo lunar que se iniciou no dia 27 de abril de 2025, que é a lua cheia de Touro e Escorpião, que será no dia 12 de maio, por volta das 17 horas e 56 minutos. E esta lua cheia, que vai estar em Escorpião, traz-nos aqui um confronto com aquilo que são, por vezes, as nossas inseguranças, com as nossas sombras, que são características próprias do signo de Escorpião e que nos faz com que, durante a lua cheia, a fase do culminar do ciclo lunar, que nos permita libertar aquelas sementes que se foram plantadas no início do ciclo, na lua nova de Touro, permitam agora que essas sementes que não germinaram, que não deram bons frutos de abundância, prosperidade, tipicamente características taurinas, possam ser abandonadas, libertadas, para que nós possamos fazer uma purga àquilo que são as emoções que ficaram tóxicas, uma libertação de toxinas. Por isso mesmo, a proposta que vos trago desta lua cheia é uma catarse emocional interior, expulsando as afirmações de posse e de apego. E, ao longo do mês, continuando a percorrer o mês de maio, temos o outro luminar, o Sol que estará em Touro até o dia 20 de maio, que é a data quando o astro-rei entra no signo de Gêmeos.
E convido a ti, Cláudia, conversas tu então com o Sol? Sim, não fôssemos eu e o Sol em Gêmeos, velhos conhecidos. Ora bem, Gêmeos é o signo da ar mutável, é um signo mental, muito curioso, bastante direcionado para a observação e análise de tudo o que o rodeia. É o signo da comunicação por excelência e por vezes parece que nunca sai da idade dos porquês. Sempre a questionar, sempre a querer saber mais. Este ano o Sol vai transitar em Gêmeos entre 20 de maio e 21 de junho, e durante este período os signos de Gêmeos, Balanço e Aquário são particularmente favorecidos com energia para expressarem a sua identidade, criatividade e vontade pessoal. Enquanto que os signos de Virgem, Sagitário e Peixes tendem a ser mais desafiados através do confronto com ideais e vontades distintos dos seus, que os levam a procurar validar as suas próprias posições. No caso específico dos nativos de Sagitário, este período pode também refletir-se numa redução da sua energia vital. Ora, vamos olhar agora para o mapa da entrada do Sol em Gêmeos. Ora, Gêmeos é regido por Mercúrio, que se encontra nesta altura em Touro. Touro, que é regido por Vênus, que se encontra em Carneiro, que é, por sua vez, regido por Marte, que se encontra em Leão, que é o signo regido pelo Sol. E o Sol ainda está na fase da quadratura decrescente com a Lua. Ora, temos aqui uma interligação de todos os planetas pessoais, o que conjugado com um Júpiter em Gêmeos, que não só gera uma grande proliferação de ideias, como também uma propensão para confiarmos mais nas nossas ideias, pode levar aqui a que procuremos afirmar as nossas ideias com muita convicção, até porque o Mercúrio em Touro cria aqui maior estabilidade ao nível das ideias, e estando Mercúrio em quadratura com Marte, que o façamos de forma bastante obstinada, um pouco contrária à energia típica de Gêmeos, que é mais propícia para a troca de ideias, o debate, o perceber as diferentes perspectivas, pode haver aqui uma tendência para se tentar, cada um tentar impor as suas ideias. Por outro lado, toda a proliferação de ideias, de opiniões, de informações com que somos constantemente bombardeados, quando o Sol transita num signo que tende a valorizar toda a informação e tem muitas vezes dificuldade em destrinçar o essencial do acessório, e acaba por vezes por ficar com um conhecimento muito superficial. Este é um momento em que temos que ter particular atenção para questionar, analisar, aprofundar e validar a informação que recebemos, de modo a evitarmos estes riscos de superficialidade, de sermos enganados, e até de nos expressarmos com aquilo que não nos traz verdadeiro conhecimento. Mas, para além disso, no meio de todas as opiniões, informações e conhecimentos que recebemos, precisamos definir a nossa própria perspectiva. E isso passa por integrar o conhecimento exterior com o nosso conhecimento interior. Perceber o que é que ressoa em nós. E essa é a grande proposta que nos traz o trânsito do Sol em Gêmeos.
Gêmeos é um signo de grande agitação. E depois da entrada do Sol nos seus domínios, ainda temos, nos últimos dias de maio, muito movimento astrológico, a começar pelo primeiro ingresso de Saturno em Carneiro. Ricardo? Exato, Cláudia. Saturno tem o seu primeiro ingresso no primeiro signo do zodíaco, que é Carneiro, no dia 25 de maio. E ele vai percorrer pouco do signo de Carneiro, estamos a falar que é só o primeiro ingresso, e ele depois vai retrogradar e, portanto, vai revisitar Peixes depois do dia 1 de setembro. Portanto, vamos ter aqui depois um novo reingresso de Saturno em Carneiro. Portanto, ele vai percorrer só até ao primeiro grau e 56 minutos do signo de Carneiro, e desde logo Saturno em Carneiro tem um grande impacto, mesmo nos nativos do signo de Carneiro, os arianos. O Sol conjunto a Saturno é sempre muito desafiante, muito impactante, que nos tira muitas vezes da nossa zona de conforto, mas também será certamente aqui, quem tiver Saturno, quem tiver o Sol nestes primeiros graus dos signos também de Balança, de Caranguejo, de Capricórnio, também poderão ter aqui mais tensão, mais desafio para integrar este trânsito de Saturno em Carneiro. Aliás, Saturno é um planeta social, ele demora cerca de 2 anos e meio a percorrer cada signo do zodíaco, e a última vez que ele esteve em Carneiro já lá vão algumas décadas, porque ele demora cerca de 28 a 30 anos a percorrer todo o zodíaco, e nós, eu e a Cláudia, na live que fizemos sobre as previsões para 2025, nós tivemos a analisar precisamente aquilo que foi a nível mais coletivo este trânsito de Saturno em Carneiro, e portanto, se ainda não viste, ou se quiseres rever aquilo que é expectável, que podemos esperar deste trânsito de Saturno em Carneiro, está disponível a gravação dessa live nos nossos canais do YouTube. Mas agora concentrando aqui de uma forma mais sucinta, Saturno, portanto, em Carneiro não está confortável. O fogo ariano faz com que, no fundo, entra aqui um bocado num colisão com aquilo que são as energias saturninas. Portanto, ele, aliás, Saturno está, portanto, em queda em Carneiro, e por isso nós temos aqui características arianas de avançar, de querer ir para a frente, muito fogo, que depois, com a energia de Saturno, diz: ok, é para afirmar, mas é para afirmar de uma forma estruturada, mais consolidada, mais amadurecida. Por isso mesmo a nível da nova ordem que se está a colocar a nível mundial, há eventualmente aqui um ímpeto que possa trazer a entrada de Saturno em Carneiro de uma força para querer liderar, para estar na vanguarda, à frente, tomar iniciativas, mas também entra em choque com o confronto dos modelos que já são obsoletos e que já não servem à sociedade, ao mesmo tempo que é preciso eventualmente reformas ou progressos. Por isso mesmo, a liberdade que é individual e esse poder individual que é muito característico de Carneiro versus aquilo que é uma cooperação que se quer estratégica, porque Saturno também traz-nos isso. Daí que a proposta que vos está para reflexão durante esta primeira estadia, este primeiro ingresso de Saturno em Carneiro é: como é que podemos afirmar-nos com respeito e responsabilidade social? Isso será fundamental para, no fundo, podermos integrar estas características do fogo ariano com a energia característica de Saturno. E estamos já a 25 de maio, quando isto acontece, mas ainda há várias coisas a acontecer até ao final do mês de maio, Cláudia. Exato, e começo por Mercúrio, que no dia 26 de maio entra em Gêmeos, o seu domicílio diário, e Mercúrio e Gêmeos tende a facilitar, sobretudo, as comunicações, as interações e as aprendizagens de quem tenha o Sol ou Mercúrio nos signos de Gêmeos, Balança e Aquário.
E no caso de quem tenha o Sol ou Mercúrio em Virgem, Sagitário ou Peixes, estes podem sentir maior agitação mental e verem as suas ideias desafiadas por ideias bastante diferentes. Mercúrio em Gêmeos estimula a nossa curiosidade mental, o pensamento flexível, a capacidade de perceber as mais diversas perspectivas e de as analisarmos objetivamente, promove a fluência na comunicação, a troca de ideias. Por outro lado, pode gerar bastante agitação mental, dispersão, superficialidade, colocar no mesmo plano a transmissão do conhecimento mais importante e da informação mais fútil, a tagarelice, a bisbilhotice, o ruído, assim, para aproveitarmos da maior forma o acréscimo de energia mental que o Mercúrio em Gêmeos nos traz, precisamos de aquietar a nossa mente. E para tal, podemos inclusive socorrer-nos do trígono que Mercúrio, ao entrar em Gêmeos, faz com Neptuno em Carneiro, o que nos propicia um maior contacto com a nossa intuição, ajudando-nos a percepcionar quando é momento de falar, ou de escutar, ou de ficar em silêncio. Assim, as propostas para este trânsito que vos deixo são usarmos a nossa energia mental com foco, selecionarmos o que comunicar e darmos espaço ao silêncio. E no dia seguinte, a Lua junta-se ao Sol em Gêmeos e temos uma Lua nova neste signo, dando início a um novo ciclo lunar em que a comunicação, a interação e a aprendizagem tendem a tornar-se fontes importantes de nutrição emocional. Esta lunação tende a ser mais harmoniosa para quem tenha o Sol, ou mesmo a Lua nos signos de Gêmeos, Balança e Aquário, e mais desafiante para quem tenha um dos luminares nos signos de Virgem, Sagitário e Peixe. Olhando o mapa desta lunação, vemos que Mercúrio se encontra em conjunção ao Sol e à Lua, acentuando a tendência do signo de Gêmeos para procurar analisar tudo racionalmente, estendendo essa tendência à própria análise das questões emocionais. Devemos, assim, fazer uso das ligações da lunação com Plutão e Neptuno para mergulharmos interiormente e escutarmos para além do nosso filtro racional, escutarmos a nossa voz interior. Por outro lado, a ligação entre signos de ar e de fogo propicia a exteriorização, criando assim espaço para uma maior expressão dos nossos sentimentos. E ao expressarmos os nossos sentimentos, entramos também mais em contato com a nossa vida interior e ficamos assim mais aptos para escutar a nossa voz interior e podemos integrá-la com aquilo que percepcionamos através da análise das nossas experiências emocionais. E é assim este final do mês de maio com muito movimento astrológico. Ricardo? Final do mês, que realmente é recheado de movimentos astrológicos significativos, que já fomos falando ao longo desta conversa. Fica aqui o resumo do mês, sendo que não referimos durante a conversa, mas também temos no dia 4 a retrogradação anual de Plutão em Aquário, ele que agora está estabelecido em Aquário e que vai ficar neste signo durante sensivelmente 20 anos. E, portanto, é natural que ele tenha estes movimentos todos os anos, agora de retrogradação e de movimentação direta neste signo, e como nós falamos, desde o Mercúrio, que passa pelo fogo ariano, pelas terras taurinas, e depois, já no final do mês, no ar geminiano, o Sol que vai entrar em Gêmeos, o primeiro ingresso de Saturno em Cana, que será muito impactante a nível deste mês de maio, e, portanto,
está aqui um resumo daquilo que são os principais, então, movimentos astrológicos para o mês de maio. Resta-me, então, agradecer-vos por estarem aí desse lado, por nos acompanharem mais à conversa com os astros. Votos de um excelente mês de maio para todos. Também eu vos desejo um excelente mês de maio e agradeço por estarem desse lado. Deixo os nossos contactos para seguirem o nosso trabalho e se quiserem solicitar alguma consulta. E até à próxima conversa.